mais um vídeo sobre redação e hoje a gente vai falar um pouco sobre discussão de temas. Antes de mais nada, vamos definir o que é discutir um tema. Discutir o tema é estudar o assunto nas suas mais variedades acepções, pesquisar e buscar uma delimitação em cima daquilo que você pretende falar. Lembrando que o tema que o Enem oferece ele é bastante amplo, então você precisa fazer um recorte em cima do que ele é colocado. Além disso, é também fazer uma busca em cima dos mais variados argumentos para que você possa utilizá-los dentro da sua dissertação. Tanto argumentos positivos como argumentos negativos. Mesmo que você se posicione do lado A ou do lado B, é importante que você traga os mais diversos argumentos, tanto positivo como negativo, porque eles vão te nortear depois a fazer a sua dissertação. E finalmente, a partir do instante que você fez uma pesquisa dos argumentos prós e contra, e finalmente você fazer uma escolha racional em cima dos argumentos que você tem e qual lado que você vai defender. Lembrando que essa escolha é bem racional mesmo, vai depender muito do que você tem como argumento. Se nessa discussão você perceber que é muito mais interessante fazer uma redação, então a favor, é melhor que você faça. Mas eu não estou contrariando meus princípios. É só uma redação. É só uma redação que vai te levar para dentro da universidade, nada mais. Então você tem que fazer o que é melhor para você, certo? Naquele instante. Aquela discussão que você vai estabelecer dentro da dissertação não vai levar a nada, não vai contribuir para que o aborto seja liberado ou não, certo? É só uma redação. O tema que vamos discutir hoje é sobre aborto, é um tema bastante polêmico e antes da gente iniciar o vídeo é muito importante que a gente deixe claro o seguinte, a ideia aqui não é polemizar, não é criar uma polêmica dentro do assunto, mas sim fazer com que você compreenda como se dá o processo de discussão de tema. E a gente vai discutir sobre o tema aborto. Essa é a ideia, certo? Então a gente precisava de um tema, então a gente vai utilizar o assunto aborto como experimento aqui para nós. A ideia não é defender um lado, nem defender um outro. Vou tentar colocar o assunto de forma bastante imparcial, portanto, embora eu tenha a minha opinião sobre o assunto, mas eu não vou tentar fazer de uma forma tendenciosa. Nós vamos colocar os aspectos positivos e negativos, assim vai. E cabe a você, espectador, fazer uma reflexão própria e avaliar se o que está sendo colocado aqui você deve levar em consideração ou não, se são argumentos válidos ou não, certo? E a partir daí você desconsidera aqueles que não são válidos. Então, não cabe nenhum tipo de discussão dentro dos comentários do vídeo, por exemplo, aqui embaixo, algum tipo de xingamento, algum tipo de situação como essa, certo? Então vamos compreender que isso aqui é apenas uma discussão de tema e nada mais. Vamos lá então? Vamos colocar aqui na tela os aspectos positivos que eu encontrei dentro do assunto, ok? Dá uma olhadinha aí. Primeiro, cabe apenas à mulher tomar essa decisão, já que o feto faz parte do seu corpo e a mulher tem livre disposição sobre ele. Segundo argumento, até o 3º mês de gestação, o sistema nervoso central ainda não se consolidou, portanto, não há vida, não é homicídio, sem consenso na literatura médica. Terceiro argumento, existem critérios sociais, políticos e econômicos correlacionados ao aborto e justifica-se, por essas razões, que porão em risco a vida da humanidade, como, por exemplo, a superpopulação, miséria, fome, crianças abandonadas, etc. Isso por quê? Porque nem todos os programas sociais atingem a toda a população. Quarto argumento, a gravidez advinda de um estupro. A criança passa a ser um símbolo da violência sofrida. Quinto argumento, patologias relacionadas à gravidez que podem colocar em risco a vida da mãe, como pré-eclâmpsia, útero de Delfo ou septado, ou ainda a idade avançada. Próximo argumento, patologia fatal do feto, como anencefalia ou outra inviabilidade do feto, por exemplo, feto morto. Próximo argumento, insuficiência financeira dos pais para manter o filho que vai nascer. Famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, por exemplo. Um casal que de repente já vive em situação de rua, já é uma situação de miséria, e de repente a mãe fica grávida. Aquela criança, inevitavelmente ou fatalmente, vai viver na miséria também. Próximo argumento. Comprovadamente, países que liberaram o aborto, os números de crianças abandonadas ou em situação de rua diminuíram. A exemplo, nós temos a Finlândia e a Suécia, que ainda na década de 70
deixaram o aborto livre e conseguiram reduzir bastante seus números nesse sentido. Próximo. O aborto existe apenas para as mulheres de família abastadas, que pagam clínicas particulares à revelia das leis. Bom, nesse último aspecto, nesse último argumento, você pode observar que aquelas famílias abastadas, que de repente a mãe fica grávida, né, a mulher fica grávida de forma indesejada, ela tem acesso a clínicas clandestinas com alto padrão, né, com todo o cuidado, e tem acesso ao aborto. De forma, então, que nós vivemos num país em que o aborto é proibido, porém ele é permitido para famílias abastadas. E aquelas mulheres que não têm a mesma condição acabam dependendo, então, dos órgãos públicos, do órgão de saúde público, que não oferecem essa opção. Vamos dar uma olhadinha, então, agora nos argumentos negativos. Então, vamos lá. Dá uma olhadinha na tela aí e observe. Primeiro que tudo, é direito constitucional, direito à vida. Todos têm direito à vida. Portanto, então, a criança que está para nascer tem o mesmo direito. Certo? Esse é o primeiro argumento. Segundo argumento, a partir da concepção já há vida. Ou seja, a partir do momento que o espermatozoide e o óvulo se encontraram, já há vida. De fato, é verdade, né? Embora não haja um sistema nervoso central consolidado. Ainda assim, não há um consenso na literatura médica sobre este assunto. Terceiro argumento. Há hoje métodos contraceptivos eficazes, que são menos agressivos que o aborto. Sem dúvida nenhuma, esse é um aspecto bastante importante de ser considerado aqui. Hoje em dia nós temos pílula, nós temos a vasectomia, nós temos a esterilização feminina, temos uma diversidade muito grande de contraceptivos extremamente eficazes e que é claro que um método contraceptivo ele é muito mais interessante do que o próprio aborto, já que o aborto é uma cirurgia. Quarto argumento. A liberação do aborto seria um incentivo para relações sexuais irresponsáveis. Ou seja, as relações circunstanciais ou ocasionais, elas passariam então a ter menos compromisso com a questão da concepção, da gravidez. Seria um problema menos, né? Ninguém se preocuparia mais com isso. Teria relação, mas não se preocuparia, será que vai engravidar? Quinto aspecto, é uma cirurgia que possui riscos. Embora os médicos dizem que numa possibilidade da liberação do aborto, a cirurgia do aborto teria os mesmos riscos que qualquer outra cirurgia, então não seria uma cirurgia mais arriscada que as demais. Sexto argumento, banalização da vida que se concebeu. Portanto, aquela vida ela passaria a ser tão banal quanto qualquer objeto inanimado. Então, de repente, uma mulher engravidaria hoje, abortaria, e isto nada impediria de que ela voltasse a engravidar e abortasse novamente, e isso subsequentemente, né? Isso criaria uma sequência de aborto sem precedentes, né? Sétimo argumento, o feto não é exatamente uma extensão do corpo da mulher. Há parte de matéria genética de uma outra pessoa que deve ser consultado. Esse aspecto também é bastante importante, né? A gente sabe que, embora o feto esteja no útero materno, ali tem matéria genética de um outro indivíduo. Dessa forma, então, você dizer então que cada mulher desceu sobre o seu corpo, sim, ao corpo, mas o feto não é somente o corpo dela. Existe matéria que não é dela ali. Portanto, ela não teria essa decisão plena sobre esse assunto, né? Teria que ter a consulta de uma outra pessoa. Realmente, isso é um argumento bastante interessante, porque existe uma corrente que fala a respeito de que o corpo é dela e, portanto, dessa forma ela decide sobre isso. Porém, realmente a gente precisa concordar que há um contra-argumento muito interessante de que realmente o material genético ali não é somente da mulher. Muito bem, pessoal, você pode ter observado que eu não coloquei no rol dos argumentos nenhum argumento religioso, não é verdade? Agora, por que não? Porque não que eu tenha preconceito com os argumentos religiosos, mas eu tenho uma certa restrição. Eu sempre, quando eu comento sobre esse assunto nas minhas aulas, ou em alguma palestra que eu dou, eu sempre oriento o aluno, ou aquele que vai fazer o Enem, que ele não deva colocar em primeiro plano os argumentos religiosos. Por quê? Porque você não sabe quem é o seu corretor. De repente você está
fazendo uma redação para um corretor ateu, apenas uma hipótese, né? Você está fazendo uma redação para um corretor que seja ateu. Qual é a validade de um argumento como, por exemplo, somente Deus pode dar a vida, portanto só Ele pode tirar? Né? Então esse tipo de argumento eu não colocaria numa redação. Mas se você, meu caro telespectador, né, é religioso e gostaria de colocar algum argumento ligado a isso, também não é proibido. Agora, eu não colocaria ele em primeiro plano, eu colocaria ele como um segundo argumento ou como um terceiro argumento. Né? Eu tentaria colocar sempre aspectos sempre de relevância social, que esses argumentos eles serão mais valorizados que outros. Certo? E aí, no final, depois de você colocar um aspecto, você colocar um argumento de aspecto social, você coloca então em segundo plano o teu argumento religioso. Dessa forma, então, seria mais interessante. Ok? Então, eu não condeno o uso de argumentos religiosos. Porém, temos que ter uma restrição. Nós vivemos num país com uma diversidade muito grande de religiões e não se esqueça que o nosso Estado é laico, ou deveria ser. Fora também que os argumentos religiosos são extremamente polêmicos e discutíveis. Bom, pessoal, é isso aí, certo? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like e compartilhar com os seus amigos. Faça um comentário se você gostou desse vídeo aqui, certo? Faça uma redação sobre esse assunto e depois me diga aí nos comentários se você gostou de fazer essa redação, se você utilizou algum desses argumentos ou não, que vai ser bastante interessante, ok? Até mais, pessoal, e uma boa redação.